9 do livro de 2 Reis. É um texto bastante conhecido, porque ele traz uma narrativa muito bonita, ao mesmo tempo um pouco triste. Ali o autor ele vai tecer sobre o encontro de Mefibosete e também do rei Davi. Mas para nós entendermos todo esse arcabouço bíblico, faz-se necessário nós voltarmos um pouco antes, cronologicamente também anos antes, lá no versículo de número 10 do livro de 1 Samuel. Ali, depois que o povo havia apontado um homem para ser rei, Deus então permite que Samuel, o profeta, vá até Saul e ali o traga uma unção como rei. Saul ali ele é ungido como rei de Israel por um apontamento direto do povo. No capítulo de número 11 do mesmo livro de 1 Samuel, Saul, este homem que acabava de ser ungido, ele passa a governar essa nação. Só que o seu reinado ele dura muito pouco, porque no próprio livro de 1 Samuel, ali no capítulo de número 15, versículo de número 11, Deus ele chama o profeta Samuel para um particular e ali ele diz: olha, tenho eu rejeitado a Saul, porque ele tem desobedecido a minha voz, a minha palavra. Então, o povo que escolheu ele, e eu permiti que ele fosse assim ungido, agora por conta da sua desobediência, Samuel, por conta da desobediência de Saul, ou melhor, tenho eu rejeitado Saul, não quero mais ele como o rei de Israel. No capítulo de número 16, então, nós vamos para um segundo personagem que você olhe comigo, faz-se necessário um apontamento antes. Deste texto a qual nós lemos, eu gostaria de destacar quatro personagens, foram falados vários. Eu gostaria de destacar Saul, esse que nós acabamos de falar. Eu gostaria de destacar Davi, eu gostaria de destacar Jonatas e eu gostaria de destacar Mefibosete. O segundo personagem é Davi. O capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel vai dizer que então o profeta Samuel vai até a casa de Davi e ali passa a ungir Davi. Anos depois, Davi então é empossado como rei. Mas vejam, amados irmãos, Saul, ele perde o seu trono sobre a nação de Israel por conta de um detalhe que fez a diferença em toda a sua vida. E por conta desse detalhe, toda a sua família foi alcançada por isso. Como eu disse a vocês, Saul ele perde o reinado sobre Israel por conta da sua desobediência. Aquilo que outrora era uma prerrogativa dele, aquilo que outrora foi dado a ele como uma honra de ser o administrador, de ser o governador sobre a nação de Israel, de ter ele todas aquelas regalias e pompas de uma majestade, agora foi tirado de Saul por conta da sua desobediência. Nós vemos o texto, o livro de 1 Samuel, e nós vamos ver que no começo do capítulo 1 de 2 Samuel, o fim desta desobediência de Saul é a sua morte e a morte de seu filho Jonatas. Davi, então, ele é empossado como rei no capítulo 5 de 2 Samuel. E no capítulo de número 9, Davi, então, ele quer fazer algo. Mas existe um ponto aqui interessante para nós meditarmos. A partir do momento que Davi, ele é empossado como rei sobre aquela nação, sobre ele também passa a existir um direito. Esse direito, ele advém de um período monarca lá do livro de Juízes, quando nós falamos a respeito de um rei chamado Adoni-Bezeque. E o que seria esse direito que o rei Davi tinha? Era um direito daquele que assumisse o trono de matar ou escravizar aquele que havia deixado o trono antes dele. Então vejam vocês aqui, Davi havia herdado o trono não do seu pai, ou de algum irmão, ou de algum familiar. Davi havia herdado o trono de alguém que passou a ser considerado um inimigo mortal seu.
Por este motivo, Davi tinha o direito de persegui-lo, de matá-lo e matar toda a sua família, para que o seu trono não fosse ameaçado. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, quem não se lembra, depois que aqueles homens foram até o rei Herodes e falaram que o rei soberano havia nascido, Jesus. Herodes então manda matar todas aquelas crianças. Era uma cultura da época, que quando o rei ele sentisse que o seu trono estava ameaçado, ele tinha o direito de matar ou escravizar aquele que poderia ameaçá-lo. Ou melhor, todo aquele que era declaradamente inimigo do rei, o rei então tinha direito a matá-lo. Para correr aqui, o primeiro personagem, Saul, o desobediente. O segundo, o rei Davi, agora empossado. Davi então, ele chama um dos seus servos, e ele fala: olha, é meu direito perseguir, matar ou extirpar todos aqueles que descendem de Saul, mas por causa de um, unicamente por causa de um, eu não farei isso. E o seu nome é Jonatas. Quem foi Jonatas? Jonatas foi o filho de Saul, o inimigo do rei Davi. Mas este, no capítulo de número 18 do livro de 1 Samuel, havia jurado lealdade a Davi. Então Davi, por consideração a Jonatas, decide então mudar aquilo que parecia e que era certo como um direito seu. Davi então ele fala: olha, existe ainda, porventura, alguém da família de Saul que esteja vivo? Eis que aparece um servo, e ele diz: olha, Davi, tem sim, existe um moço, filho de Jonatas. E Davi logo se lembra, e este moço diz: olha, mas este rapaz de nome Mefibosete, ele mora na região de Lodebar, e ele é aleijado dos 2 pés. Esta região de Lodebar, igreja, isso faz sentido eu comentar, porque depois nós vamos ter uma aplicação. Lodebar, ela tem um significado no hebraico. Lodebar era uma terra que lá era destinado um seleto grupo de pessoas. E quem era destinado a Lodebar? Apenas os mendigos e os doentes. Doentes, seja uma doença mental, ou seja ele uma doença física. Fato é que a região de Lodebar, que tem por significado região sem pasto ou sem vida, alguns autores vão dizer terra sem memória, porque era um local triste, um local de trevas, um local perturbador. Era uma cidade pequena, ela era toda murada, e lá havia só pessoas doentes que gemiam sem nenhum tipo de dignidade, pessoas ali que eram esquecidas pelos seus familiares, pessoas ali que não tinham nenhum meio de sobrevivência. Esta era a região de Lodebar, um lugar seco, sem vida e perverso. Era para lá que este moço, ele foi enviado, Mefibosete. Mas preste atenção, antes dele ser enviado, no seu nascimento, quando seu pai Jonatas ainda era vivo, o seu nome original não era Mefibosete. Quando esse menino nasceu, o seu nome era Meribibaal, que significa aquele que lutará pelo Senhor, aquele que guerreará pelo Senhor. Um nome de pompa, um nome de grandeza, um nome a ser considerado. Mas preste atenção, por conta da desobediência de Saul, toda a sua família ela foi alcançada por uma espécie de maldição. Em um desses períodos, o povo inimigo se levanta contra a casa de Saul, contra o povo de Israel. E a fim de que fugissem,
esse menino que era segurado nos braços, Meribe-Baal, que era segurado nos braços pela sua babá, ele cai, sofre um acidente terrível, e por conta desse acidente, ele passa a ser um aleijado. E por conta de ser um aleijado, agora ele não poderia ficar com os demais, ele teria que ser enviado para Lodebar. Então, o povo daquela época diz, de grandeza ele não tem mais nada, ele não pode mais lutar, ele não pode mais ser referência, vamos trocar o nome dele, de Meribe-Baal para Mefibosete, um nome que era guerreará em prol do Senhor, agora é considerado o filho da vergonha, e esse era o significado da palavra Mefibosete. Então vejam vocês, Davi então, pelo amor que ele tinha a Jonatas, ele manda buscar esse jovem, e é interessante isso, porque no versículo 1 e também no versículo 7, Davi ele demonstra algo peculiar, na sua fala com este moço Mefibosete, ele até esboça consideração, ele esboça amor, ele esboça misericórdia, ele esboça carinho, mas ele quer deixar algo muito claro para Mefibosete. O que é? Eu estou te chamando, eu estou abrindo mão, Mefibosete, de um direito que eu tinha de te matar, de perseguir você, ou te deixar escravizado e esquecido em Lodebar, por amor que eu tenho a Jonatas, o teu pai. Então aqui nós estamos falando, vou repetir, de 4 personagens. O primeiro, Saul, o desobediente. O segundo, Davi, o benevolente. O terceiro, Jonatas, o intercessor. E o quarto, Mefibosete, o doente. Você deve estar se perguntando aí, Tiago, mas o que isso tem a ver com Natal? Você disse que ia falar sobre Natal, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. Quando eu meditava sobre esse texto, esta noite, ou melhor, durante o dia, onde o pastor disse que nós teríamos uma oportunidade, eu consegui enxergar a história da minha vida nestas linhas. Eu consegui ver a história do povo remido pelo Senhor nesta história. Desde o versículo 1 do capítulo de número 9, até o versículo de número 9. Porque vejam vocês, nós estamos falando de prefigurações aqui. Tiago, quem vem representando Saul, o rei, o desobediente? Adão. Porque se você abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 6, vocês vão ver que depois que Deus ele fez o homem com todo carinho, a sua imagem e semelhança, Deus dá para ele um jardim para ele governar, para ele administrar, entre linhas e entre aspas aqui, para ele ser o rei daquele jardim, sob a chancela do Deus Todo-Poderoso. Deus dá tudo aquilo para ele, fala, olha, governe sobre os animais, governe sobre todo ser vivente. Você é o governador e o administrador dessas terras, Adão. Mas o que Adão faz no capítulo 3, versículo de número 6? Ele escolhe desobedecer a Deus. E assim como ele desobedece a Deus, ele acaba quebrando aquela aliança que ele tinha com o pai, não tendo outra dúvida, não tendo outra chance, não tendo outra oportunidade. A partir do momento que Adão ele escolhe desobedecer a Deus, ele é retirado daquilo que para ele seria algo maravilhoso, glorioso, com pompas de um rei, mas agora ele perde. Eu disse a vocês anteriormente que por conta desta desobediência de Saul, toda a sua família foi alcançada. Com uma aplicação para a nossa história hoje, porque eu estou falando da minha e da sua história. Paulo aos Romanos vai dizer no capítulo de número 3, versículo de número 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, por conta da desobediência de Saul. Todo o seu povo foi alcançado,
por conta da desobediência de Adão, todo o povo foi alcançado, e esse povo é eu e você, porque todos nós pecamos, e a partir do momento que nós pecamos, declaramos direta ou indiretamente: eu agora sou inimigo de Deus, eu não aceito o seu governo, eu não aceito a sua graça, eu sou o seu inimigo. E como eu disse a vocês na aplicação do capítulo de número 9, isso daria uma espécie de direito a Deus de falar: então eu não quero pacto com vocês, que sejam todos destinados ao inferno, que sejam todos destinados ao tormento eterno. Ali no capítulo de número 9, nós poderíamos falar que era Lodebar, um lugar de doentes, um lugar de trevas, um lugar de temor, um lugar de esquecidos e um lugar de desespero. Para nós, fazendo a mesma aplicação, todos nós já estaríamos destinados ao inferno para sofrermos as consequências dos nossos terríveis pecados, porque até então éramos sim considerados inimigos de Deus por conta deste pecado. Mas agora vem um outro personagem. Como eu disse a vocês, Davi, ele fala: olha, a Bíblia não traz isso claramente, mas por conta daquele direito que eu disse a vocês, a partir do momento que vocês são meus inimigos, a partir do momento que vocês são contra o meu reino, eu posso usar da minha autoridade e condená-los, mas não farei isso por conta de Jonatas, a quem eu considero. E quando nós olhamos para a nossa história, nós vamos ver o capítulo 3, versículo 23, falava: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas agora no próprio capítulo de número 3, versículo de número 24 de Romanos, vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por intermédio da redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que isto significa? Da mesma forma que naquela época, nós temos que ter o devido entendimento que todos nós estávamos predestinados a viver no inferno, na escuridão, em trevas, porque ofendemos ao nosso Deus. Mas pelo amor que Deus tem primeiramente a nós, mas pela consideração daquilo que este Jesus maravilhoso fez, hoje nós podemos estar aqui e glorificá-lo, porque não foi por nós, não foi por merecimento a nós, mas foi por aquilo que Ele é para o Pai, o Senhor de todas as coisas. É por Ele que nós estamos aqui, e é por Ele que nós louvamos e podemos dizer que nós temos paz, e para nós existe sim um destino, e qual que é? Nos encontrarmos com Ele na glória, porque foi por Ele e para Ele que isso aconteceu. Tiago, mas o que isso tem a ver com o Natal? E aqui eu já estou praticamente finalizando. Assim como para Mefibosete, um homem que estava lá aleijado, e nós também, porque Mefibosete ali era uma pessoa que não conseguia se sustentar em pé. E quantos de nós, ou melhor, todos nós, vivíamos assim quando nossos pés não estavam alicerçados na rocha que era Cristo? Poderíamos ser, se assim fosse manifestado, como Mefibosete, pessoas espiritualmente aleijadas e sendo arrastadas. Mas a partir do momento que este servo de Davi, ele vai até aquela região escura, e ele pede para Mefibosete, ele vinha até a presença do rei, pois o rei teria ali boas novas para ele, acendeu ali também uma luz de esperança para este homem. Assim como nós, quando brilhou a estrela de Davi, ou melhor, quando brilhou a estrela de Belém, há mais de 2000 anos atrás,
Este foi o começo do projeto salvífico de Deus para nós. E esta luz de Cristo, que é o próprio Natal, ela jamais se apagará, porque ela é o próprio Deus. Então, quando nós lembramos de Natal, nós temos que imediatamente nos remetermos à graça de Deus, ao início dessa graça maravilhosa que nos alcançou quando nós estávamos também destinados a uma barbárie eterna, que é no inferno, onde nós merecíamos estar. Mas por intermédio de Jesus Cristo, que nasceu e se fez homem, hoje nós temos uma esperança de dizer: ora vem Senhor Jesus, para nos encontrarmos com o Senhor no local onde o Senhor preparou para nós. Por isso que o Natal é um momento de reflexão, para nós entoarmos a nossa gratidão a Deus, que é o Todo-Poderoso, e que por amor de nós, mas por intermédio de Cristo, nós temos uma parte da sua herança na glória. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, querido, que essa luz, no capítulo 22, verso de número 5, do livro de Apocalipse, diz que essa luz, ela jamais se apagará, porque a Bíblia diz que quando nós estivermos com Ele, nós não precisaremos do sol, nós não precisaremos de lâmpadas, mas o próprio Deus há de nos iluminar na glória, e reinaremos com Ele durante toda a eternidade. Eu estou certo que pode ser que entrou pessoas aqui falando: olha, Tiago, como eu queria que o meu Natal fosse um Natal onde a minha mesa tivesse mais farta. Como que eu queria que o meu Natal eu tivesse ganhado mais presentes. Como que eu queria neste Natal poder ter dado mais presentes. Como nós vivemos em uma sociedade consumerista, eu não vou dizer que isso é errado, mas isso me reporta uma reflexão que Jesus disse lá no seu Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de número 20, a parte B. Mas antes, alegrei-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, todas as vezes que nós falarmos ou de pensarmos sobre Natal, nós temos que imediatamente nos lembrarmos que um dia o projeto da salvação ele teve o início, e esse início foi quando a estrela brilhou e chamou a atenção daqueles homens que foram adorá-lo, e a partir de então essa estrela não se apagou e jamais se apagará, e é por conta dele, para ele que nós estamos aqui, porque sabemos que muito em breve nós o encontraremos. Se coloque de pé, queridos, por gentileza. Eu gostaria de orar por você. Quem sabe você fala: olha, Tiago, e aí, de onde você está? Olha, Tiago, eu escuto falar muito a respeito disso. A respeito do Natal, a respeito da simbologia do Natal. Mas eu ainda confesso que eu não compreendi isso na totalidade. Eu gostaria muito de entender essa representatividade. Eu gostaria muito de um dia poder sentir essa luz que vocês estão falando aqui. Eu gostaria de orar por você essa noite. Porque quando Cristo ele nasceu, a salvação ela foi concedida e oportunizada a todos. Enquanto a igreja estiver na terra, ainda há uma oportunidade. Eu não estou convidando você a mudar de religião. Eu não estou convidando você a sair da igreja A para a igreja B. Eu estou convidando você a fazer parte do povo de Cristo, que entende ou entenderá isso e estará com Ele na glória. Se você gostaria de aceitar este Jesus maravilhoso, a própria simbologia e perfeição do Natal, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão,
porque nós estaremos orando por você. Quem sabe você entrou aqui e falou assim: Tiago, eu me sinto como Mefibosete. Tiago, eu me sinto num local escuro, perverso, eu me sinto esquecido, eu me sinto despreparado, eu me sinto totalmente vazio. É por você que eu quero orar, porque essa luz ela quer brilhar aí onde há trevas. Existe alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Existe 2 pessoas que querem entregar a vida para Jesus? Pastor, pode vir aqui à frente, por gentileza. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 2 pessoas estão entregando a sua vida para Jesus Cristo. Pessoas que viviam em circunstâncias como Mefibosete, mas agora terão direito de sentar à mesa do rei. O livro do Apocalipse, no capítulo de número 19, verso de número 7, verso de número 9 diz: bem-aventurados são os chamados para as bodas do Cordeiro, porque participarão da ceia que o Senhor mesmo irá servir. E aqui existem 2 pessoas nessas condições. Inclina sua mão para cá, querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus, o teu Salvador, que nós estamos aqui essa noite e entendemos, ó Pai, que o verdadeiro Natal é a tua luz que brilha e jamais se apagará. O início do projeto salvífico de Deus por nós. Ó Deus, nós reconhecemos isso e entoamos ações de graça, louvores e honras ao Senhor, pois Tu és merecedor de toda honra e toda glória. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui estão 2 homens que decidem a partir de hoje entregar a sua vida para Cristo. Ó Deus, assim como o Senhor fez conosco, eu sei que o Senhor fará com eles, pois Tu és riquíssimo em misericórdia. Muda as suas vidas, mude as suas histórias, ó Pai querido, coloque-os em pé, ó Deus, se estão aleijados, mas que eles possam nesse momento estarem calçados na rocha que é Jesus Cristo. Escreve o seu nome no livro da vida, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós louvamos e pedimos isso ao Senhor, porque assim como o Senhor fez conosco, o Senhor fará para todos aqueles que reconheceram que o Senhor nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou e está sentado à destra do Pai, o Todo-Poderoso Deus, esperando o bendito dia de nós encontrarmos com o Senhor na glória. Ó Deus, abençoe a tua igreja, que nós diariamente possamos lembrar e considerar e nos alegrarmos do seu projeto de salvação para nós, que teve início quando Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Senhor China, é o nome do senhor mesmo? Senhor José Benedito, Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Foi a melhor escolha que o Senhor fez para a vida do senhor. O senhor também, amado, qual é o nome do senhor? Marcial, Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus, foi a melhor escolha que você fez. Amém? A igreja de Moreira César recebe esses 2 aqui. A igreja se alegra porque 2 pessoas aceitaram a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, viu? Conte conosco.